Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Consciência. Nosso primeiro Café Consciência nesse semestre, então estamos voltando de novo aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Denner, faço parte da comissão organizadora do café, assim como a Juliana, o Fernando e a Larissa, e a professora Daza, que é a nossa coordenadora. Antes da gente começar, como sempre, a gente tem alguns avisos para vocês. Então, lembrando, o Café Consciência é um projeto que gera certificado, mas para que a gente possa dar esses certificados para vocês, a gente precisa de alguns dados, que são o nome completo, e-mail, CPF e número de matrícula, no caso de quem é aluno da FURG. Vocês podem nos mandar esses dados aqui pela plataforma mesmo, é só ir ali em bate-papo privado, e aí tem como abrir uma conversa com o Café Consciência, e dá para mandar esses dados por ali, mas também dá para mandar para o nosso e-mail, que é caféconscienciafurg@gmail.com. Isso que eu acabei de explicar para vocês vai estar tanto aqui no bate-papo, como também nas notas compartilhadas, caso alguém tenha perdido alguma coisa. As perguntas para o nosso palestrante podem ser feitas aqui no bate-papo, e podem ser feitas durante a palestra. A gente vai recolher todas essas perguntas e repassar no final. Para quem não sabe, o Café Consciência tem redes sociais. A gente tem canal no YouTube, Instagram, página no Facebook, e vai estar tudo linkado aqui no bate-papo certinho. O tema da nossa reunião de hoje é vacinas para a Covid-19, a luz no fim do túnel. E o nosso palestrante é o professor doutor Luiz Henrique Agra, que é graduado em farmácia e mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de Alagoas, tem formação e habilitação em vacinação e doutorado pelo PGP-NSB na área de farmacologia e imunofarmacologia pela Universidade Federal da Paraíba, e tem experiência na área de farmacologia e imunologia, atuando principalmente nos temas atividade imunorreguladora e anti-inflamatória, interações imunoendócrinas e oabaína e inflamação. Então, professor Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, e eu te passo a palavra. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite para participar aqui. Estava ouvindo você falar, foi o primeiro, aceita a responsabilidade, inaugurando o ciclo do ano, mas eu que agradeço mais uma vez. Como a Fran estava comentando aqui, né, no chat, né, o mundo virtual proporciona isso, né? A gente aqui, com uma distância bem razoável, né, está conseguindo fazer esse encontro e essa conversa, esse bate-papo, né, na verdade. Então, eu, como o Denner comentou, né, a gente vai comentar um pouco sobre as vacinas para a Covid-19 e as vacinas, de uma forma geral, né, e aí eu me propus a colocar eu acho que tem uma interferênciazinha de áudio aqui na vizinhança, mas se ficar ruim, vocês me avisam. Então, eu me propus para colocando uma pergunta, né, assim, será que essas vacinas para a Covid-19 serão uma luz no fim do túnel? Para tentar responder essa pergunta, eu trouxe aqui nessa apresentação alguns elementos de imunologia aplicada à vacina, tá? Para que a gente possa entender de uma forma geral como é que tudo isso funciona. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho da Covid-19 e como ela se comporta, né, imunologicamente, e depois a gente vai falar alguns elementos sobre as vacinas que já estão aí e as que estão chegando para a Covid-19. Para, ao final, a gente tentar delinear uma resposta para essa pergunta. Será que é uma luz para o fim do túnel? Né? Espero a gente chegar aí nessa discussão daqui até lá. Inicialmente, né, eu gostaria de conceituar o que seria uma vacina, né? Então, a vacina seria um produto biológico, né, um medicamento imunobiológico, que pode ser usado para induzir com segurança, né? É fundamental colocar esse elemento de segurança na proposta da vacina, com segurança uma resposta imunológica que confere uma proteção contra infecção ou contra doença na exposição subsequente para um patógeno. Então, em outras palavras, seria você treinar o teu sistema imunológico a gerar uma resposta e que essa resposta seja protetora para um futuro encontro, né? A gente deseja que não tenha essa exposição, mas caso tenha, que você esteja preparado para responder da melhor forma,
tá? Muitas vezes as pessoas perguntam, né, qual seria a melhor vacina, né? Então, a melhor vacina sempre será aquela que vai induzir uma resposta imunológica adequada para aquela determinada doença, tá? Então, dentre as várias vacinas, o portfólio de vacinas que existe, a gente precisa de uma vacina que induza uma resposta adequada para combater a infecção pelo SARS-CoV-2, né, no caso aqui. Só que ainda tem outro fator, claro, pensando do ponto de vista imunológico, essa seria a resposta ideal. Para qual seria a resposta, qual a melhor vacina. Mas, né, levando em consideração todo o contexto que a gente vive, a melhor vacina é aquela que a gente tem, né? Aquela que tem segurança e que confere alguma proteção, algum nível de proteção. Então, hoje, né, quando a gente pensa em vários conceitos de vacina, existem conceitos aplicados, né, ao que a gente já viu no passado e ao que a gente vem desenvolvendo. Só que quando se coloca em uma situação de pandemia, né, que a gente está vivendo, né, várias dessas teorias têm que ser repensadas, como eu falei para vocês. A melhor vacina vai ser aquela que a gente tem, a que eu tenho aprovada, a que eu tenho disponível. O ideal seria exatamente isso, a que gerasse a melhor resposta protetora, a que gerasse uma resposta suficiente. O ideal, mais ainda, aquela que gerasse uma proteção contra a infecção. Mas até agora a gente ainda não tem. Vamos ver até o final dessa pandemia o que é que a gente consegue até lá. Nessa imagem aqui, eu trago para vocês de forma bem resumida, como seria o comportamento, né, da resposta imunológica quando da presença de uma vacina. Óbvio que pode existir variações, dependendo do tipo de formulação, o tipo da vacina que vai ser realizada na administração, o tipo da vacina, mas aí eu trouxe para vocês de forma genérica para eu pontuar alguns elementos chaves, tá? Então, se a gente olhar aqui, normalmente elas são aplicadas na injeção intramuscular, aqui no deltoide, e quando essa formulação é aplicada, você vai ter uma reação imunológica local, né? Um processo imunológico local, acompanhado de um processo inflamatório, onde as células que lá estão, as células presentes naquele tecido, a exemplo, por exemplo, de macrófagos e células dendríticas, elas vão responder àquele estímulo, tá? Aquele estímulo vacinal. Nessa composição da vacina, nós vamos ter elementos para induzir essa resposta imunológica, que são os antígenos oriundos daquele micro-organismo vacinal, né, daquele vírus vacinal, que pode ser o vírus inteiro, parte do vírus, né, depende da formulação, que a gente vai falar mais para frente. E a gente pode ter também os chamados adjuvantes, né? Os adjuvantes seriam aqueles componentes que são utilizados para aumentar uma resposta imunológica àquele antígeno, né, para induzir uma resposta imunológica mais adequada, né? A exemplo dos adjuvantes, nós temos os compostos de alumínio, né, os sais de alumínio. Normalmente eles são bem utilizados. Apesar de que nessas novas vacinas contra o Covid, nós temos alguns adjuvantes novos também sendo aplicados, né? Então, esses adjuvantes seriam para reforçar essa resposta imunológica, para aumentar um processo inflamatório e aí, consequentemente, a gente produzir uma resposta mais robusta. Além dessa reação local, né, que a gente tem no local da aplicação da vacina, muitas vezes, esse motivo pelo qual a gente se refere com aquele efeito adverso, né, de dor local, porque você está tendo uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica naquele tecido, as nossas células dendríticas que lá foram para aquele tecido, ou que estão naquele tecido, vão captar esses antígenos lá presentes do componente vacinal e vão levar isso aos linfonodos daquela região, os mais próximos, os linfonodos drenantes ou os linfonodos de drenagem. Quando essas células dendríticas chegam no linfonodo, ela vai fazer um processo chamado de apresentação de antígeno. Então, ela vai apresentar aquele antígeno vacinal para linfócitos T, tá? Em linhas gerais, a gente poderia dividir linfócitos T auxiliares e citotóxicos, né? Aqueles CD4 e CD8 positivo. Quando, além dessa apresentação de antígenos para os linfócitos T,
parte dessas partículas também migram via circulação linfática e podem estimular outro tipo de linfócito, que é o linfócito B. Esse linfócito B é aquele que é capaz de produzir os anticorpos. Então, via de regra, nós temos a reação local, uma reação inflamatória local, com as células que lá estão e células que vão migrar para aquele tecido, e nós temos uma ativação, né, de linfócitos nos nossos órgãos linfóides. Esses linfócitos, essa resposta de linfócitos é fundamental na nossa resposta vacinal. Por quê? Porque essas células, as células B, né, ou linfócitos B, vão gerar a célula efetora, que é o plasmócito, que é a célula que vai secretar os anticorpos, e que essa resposta de anticorpo é fundamental, né, na nossa resposta contra infecções virais, para neutralizar o vírus, e os próprios linfócitos T auxiliares, o CD4, eles são importantes para conversar, para fazer uma cooperação celular com o linfócito B e auxiliar na produção desse anticorpo, né? Além, claro, do próprio linfócito T citotóxico. Então, o que a gente faz nessa resposta no órgão linfóide secundário é estimular a formação dessas células, linfócitos T efetores, plasmócitos, mas, além disso, né, além dessa resposta efetora, nós vamos chegar, né, nas nossas células de memória. Essas células de memória são as células que vão ser responsáveis pela nossa resposta ao segundo encontro, né? Então, se eu encontrar novamente o estímulo vacinal ou se eu encontrar o vírus vacinal selvagem, essas células de memória, os meus linfócitos de memória, seja linfócitos B ou seja linfócitos T, eles vão ser responsáveis, né, por fazer aquela reação mais imediata. Então, fundamentalmente, quando eu faço essa resposta, esse estímulo local, ao final das contas, eu quero gerar a minha memória imunológica. Eu quero gerar essas células de memória. E, para isso, eu preciso ter uma boa resposta inicial, né, aquela resposta inata inicial, e uma boa ativação de linfócito. Algumas vacinas que já estão aí, elas tendem a fazer mais resposta de anticorpo do que de linfócito T. E algumas fazem ambas as respostas, tanto de anticorpo como de linfócito T. Como eu falei para vocês, a melhor vacina é aquela que gera a melhor resposta para aquela determinada doença. Como a gente vai ver para a COVID-19, se a vacina gerar resposta de linfócito T e de anticorpo, provavelmente ela vai ser uma vacina que vai ter uma robustez na resposta imunológica. Quando, trazendo essas informações para a forma de gráfico, né, da memória imunológica, como é que seria esse comportamento? Tá? Então, vamos observar aqui. Se eu tenho um estímulo X, vamos colocar o nosso estímulo vacinal, vai induzir toda aquela resposta local e, posteriormente, como a gente viu, induzir a produção de anticorpos. Essa produção de anticorpos, se a gente olhar aqui, ó, a curva desse gráfico, ele vai sendo produzido e bem lentamente até gerar um ápice, né, até o pico dessa resposta, e depois declínio. Se a gente olhar aqui o que está acontecendo nesse momento, na período da imagem, acontecendo que os meus linfócitos B estão sendo estimulados, eventualmente os linfócitos T estão fazendo uma cooperação celular, até gerar o meu plasmócito, que é o secretor de uma grande quantidade de anticorpo. Observem que há esse declínio, tá, da quantidade de anticorpo, né? Essa curva mostra a quantidade de anticorpo. Mas eu gerei também o quê? Nesse momento, as minhas células de memória. E quando eu faço a reexposição àquele estímulo, eu gero um novo pool de células secretoras, de células efetoras, e gero uma maior quantidade de anticorpos nessa. Então, o que a gente vê aqui é que tem uma resposta primária eficiente, capaz de gerar uma memória imunológica. Na minha reexposição àquele estímulo, eu vou ter uma maior quantidade de anticorpo, isso quer dizer basicamente que eu tenho uma resposta imunológica mais efetiva e, além disso, mais rápida. Olha a inclinação dessa curva até gerar esse pico de anticorpo em relação a isso. Ó. Demorou muito mais dias do que desse primeiro contato. Por quê? Porque eu já tenho uma célula de memória
naquele tecido, naquele organismo. Então, isso aqui é para reforçar essa questão que, quando fazemos uma vacina, nós estamos querendo exatamente gerar uma memória imunológica. E aí, aqui eu já puxo para umas questões de dose que nós temos que comentar e reforçar. Muitas vezes, quando são esquemas que são de mais de uma dose, né, como a maioria das vacinas, de 2, 3 doses, a gente às vezes toma uma e esquece, não vou tomar, não acho que seja necessário, já está bom, já estou protegido. O esquema, se ele diz que tem que ser 2, 3, uma, ele tem que ser cumprido. Por quê? Porque foi estudado para aquela determinada formulação, para aquela vacina, que para alcançar níveis suficientes que gerem uma proteção, precisa de 2 doses, ou de 3 doses. Eu vou precisar fazer uma dose aqui e daqui a 10 anos um reforço, porque naturalmente há queda de anticorpos, tá? A quantidade de anticorpo, né? O título de anticorpo no nosso sangue vai cair, é algo normal. Mas que nem sempre isso quer dizer que você não está mais com aquela proteção imunológica, aquela resposta. Por quê? Porque é fundamental eu ter a minha célula de memória. Se eu reestimulo essa célula de memória, eu posso novamente aumentar esses níveis de anticorpo. Certo? É aqui. E aí, para olhar o histórico das vacinas, os anos, né, que primeira vacina da varíola, né, do smallpox, até a vacina agora da Covid-19, pouco mais de 200 anos. Observem que aqui na primeira década, né, nas primeiras né, aqui da vacinação, o andar foi assim, a passos mais lentos, né? Por quê? Porque durante esse processo estava se descobrindo a vacina, a vacinação, não se sabia, né, isso que eu mencionei anteriormente a vocês, né, de anticorpo, de resposta imunológica, isso foi uma descoberta que foi sendo feita aos poucos, né? A vacinologia e a imunologia foram caminhando paralelamente, né, junto com outras ciências, né? Genética, até a gente chegar aqui onde a gente tem, pode observar várias formulações vacinais distintas sendo produzidas ao longo desses anos, né? Aqui a gente tem os tipos de vacinas, né, que eu comentei mais para frente, e essa evolução ao longo da 2010, então eu coloquei 2 vacinas aqui que eu julguei importante, né, nessa última década. Em 2016, a aprovação da Dengvax para dengue, tá? Ela é utilizada só para pacientes de dengue, e agora a última, em 2019, para ebola, tá? Essa última pólio, né, rubéola, influenza, mas que a gente também tem situações onde você pode desenvolver vacinas, e você já tem uma aprovada para o câncer, né, assim, essa daqui para câncer de próstata, que é uma vacina de células dendríticas. Então, talvez até aquele conceito que eu mostrei no começo da apresentação, e depois, com o tempo, ele vai sendo aperfeiçoado, melhorado, porque nós já estamos fazendo vacina terapêutica, né, para câncer. Então, com o passar do tempo, a gente vai precisar rever certos conceitos, apesar da maioria, né, do nosso portfólio ser contra doenças infecciosas. Se a gente olhar aqui o impacto da vacinação no mundo, né, esses gráficos aqui são do Reino Unido, tá? Mas dá para a gente ter uma noção da importância e do impacto dessa vacinação para várias doenças. Olha aqui, a difteria, meningo-C, para hemófilos influenza, pólio, para coqueluche, para sarampo. Após a adição da vacinação, na introdução da vacinação, a gente pode ver redução de números de casos, redução das notificações,
Eu vou fazer um destaque aqui para o sarampo. Se vocês observarem aqui no gráfico, né, as notificações, elas têm um pico, depois elas caem, vão lá embaixo, voltam, vão lá embaixo, voltam, vão lá embaixo, voltam, e assim por diante. E só após a introdução da vacina é que, de fato, a gente teve um controle dessa doença. Isso aqui, e a infecção pelo sarampo é uma infecção que gera uma imunidade, a infecção natural gera uma boa imunidade protetora naquele indivíduo que sobreviveu. E mesmo assim, ó, com o passar dos anos, você tem uma alta e uma queda de casos, mostrando que até em infecções onde a gente gera uma boa resposta de memória imunológica, infecções natural, você não deixa de ter casos se você não tem a introdução de um plano de vacinação contra aquela doença, né? Aquela chamada imunidade coletiva, que eu vou falar mais para frente, ela não é suficiente num caso de situação de infecção natural, só quando a gente tem aqui, ó, introdução da vacina. Só para também aqui trazer isso no Brasil, só trouxe um dado aqui na Sociedade Brasileira de Imunizações, para a difteria, né, quando a gente teve a campanha e cobertura vacinal elevada, você reduz esse índice de difteria no país, ó, consideravelmente, né? Então, é um dado que coaduna com aqueles que a gente mencionou anteriormente. E aí a gente veio no final do ano de 2019, né, com o início da Covid-19, né? Você teve esse boom desse vírus que gerou até agora essa pandemia que, de certa forma, não está controlada ainda, né? Do ponto de vista do desenvolvimento da doença, é uma doença que pode ser silenciosa, né? Vários pacientes podem ser assintomáticos, terem contato com o vírus e não fazerem a eliminação viral, clearance viral, e nem sabiam que estavam infectados. Mas para muitos outros, e para milhões de outros, né, é uma doença letal. Inicialmente, né, colocou-se alguns parâmetros, né, como associados ao risco, né, de doença mais grave, como, por exemplo, o parâmetro de idade. Se colocou onde pacientes mais velhos, né, pacientes idosos, teriam a chance de ter uma doença mais grave e, eventualmente, até falecer, ao passo que os mais jovens e indivíduos adultos jovens teriam casos assintomáticos ou de doença moderada, né? Isso tem uma certa relatividade, porque a gente já viu vários pacientes adultos jovens falecendo de Covid, né? Principalmente agora com essas variantes novas, vários jovens, né, adolescentes que estão se infectando, estão evoluindo para casos graves. Então, isso aqui foi um quadro que se colocou no início, mas que talvez daqui a alguns anos, quando talvez a pandemia passar, que se faça essa análise toda, talvez esse parâmetro mude a depender até da variante do vírus. Certo? Mas, fundamentalmente, você tem muitos casos assintomáticos e moderados ou leves, e uma porcentagem de casos graves e de mortes relativamente menor quando comparado aos moderados. Do ponto de vista imunológico, né, a resposta, né, ao vírus, ela se assemelha àquilo que eu falei, à vacina. Você tem uma resposta inicial ao ter contato com o vírus, uma resposta inata inicial, processo inflamatório local, né, células da resposta imunológica inata, dendríticas, células NK, outras células daquele tecido, vão tentar fazer um controle daquele vírus local, e essas células dendríticas vão fazer aquilo que eu falei anteriormente, né, ativar linfócitos, diferentes tipos de linfócitos, e, posteriormente, a gente também tem estímulo de células B, que aqui seria uma resposta que a gente chama de resposta adaptativa. No comparativo, né, entre essa resposta da infecção natural e a resposta vacinal, o que a gente tem? Essa resposta inata aqui, quando se trata do indivíduo entrar em contato com o vírus, ela pode ser um dos fatores que leva à severidade da doença, né, à gravidade da doença. Uma resposta inata que não conseguiu controlar muito bem a infecção viral, né? A gente sabe
sabe que tem mecanismos de escape viral, né? Esse SARS-CoV-2 pode reduzir, né, a produção de algumas citocinas que são importantes para esse controle inicial, enquanto essa resposta está sendo formada. E aí, por isso que, muitas vezes, a resposta à infecção natural, ela acaba sendo mais grave, né, mais severa, do que um estímulo vacinal, onde você tem uma resposta controlada, né? Você tem aquela formulação exatamente controlada, sem escapes da resposta imunológica, né? Então, você consegue controlar de certa forma. Mas há também a formação, no final das contas, de resposta de memória, tanto memória de células T, como de memória de células B. A gente pode ver isso aqui no gráfico, né? Você tem aqui a carga viral, né? E as respostas tanto de anticorpo, nessa linha azul mais clara, e as outras duas de resposta de memória. Ao longo do tempo, né, a gente vai precisar saber quanto tempo essa infecção consegue manter essa memória imunológica. Porque, naturalmente, como eu falei para vocês, os níveis de anticorpos vai decair. A gente precisa saber que o quanto eu vou ter de proteção mesmo com essa resposta de anticorpo mais baixa. Mas não é só a resposta de anticorpo que importa na COVID-19, tá? A resposta de células T é fundamental, tá, para esse controle. Se a gente observar aqui, mas que também pode estar associada à gravidade, a depender do tipo de resposta que o indivíduo teve, né? Porque se essas células T estão em exaustão, ou então estão produzindo grandes quantidades de citocinas inflamatórias, você acaba tendo um efeito não benéfico, né, não protetor, né, porque inicialmente colocou-se como uma doença respiratória, mas a gente sabe que é uma doença multissistêmica, uma doença inflamatória multissistêmica. Então, essas células T são importantes nesse controle. E aí, aqui eu quero chamar a atenção para vocês de dois pontos. Tanto os nossos linfócitos T-CD4, né, que são os auxiliares, quanto os linfócitos T-CD8, que são os citotóxicos, eles são formados, e os nossos anticorpos também, contra todo o vírus, né, contra toda a estrutura do vírus. Acho que me faltou colocar uma estrutura aqui do vírus. Porque muitas vezes a gente pensa só no componente da proteína spike, porque aquela proteína que serve para fazer a fusão, né, do vírus com a célula do hospedeiro, que é importante, claro, é fundamental, mas é sempre bom a gente destacar que nós temos uma resposta imunológica contra todo o vírus, tá? Então, aqui, ó, só para colocar, em casos moderados, né, você forma células TCD4 para proteínas S, proteína M, proteína do nucleocapsídeo, linfócitos TCD4 para a proteína de envelope, outras proteínas não estruturais. E isso é importante quando a gente pensa do ponto de vista vacinal, por quê? De repente, utilizar uma formulação vacinal com vírus inteiro, né, pode gerar uma resposta imunológica robusta, não só do ponto de vista contra a proteína S, mas também para outros elementos. E isso pode ser interessante, principalmente quando a gente for falar da questão das variantes, né? Porque se você faz uma variação contra uma única proteína, de repente as outras respostas que você fez contra os outros elementos também gerem um grau de proteção naquele indivíduo, certo? Então, é importante a gente ver que nós podemos formar células T, né, e anticorpos contra diferentes elementos do vírus. Aqui nesse gráfico a gente vê que, para casos severos, né, os linfócitos T auxiliares acabam tendo uma resposta mais dinâmica para vários outros componentes do que quando comparado à doença moderada. Isso se inverte aqui para linfócitos T citotóxicos, que pode estar relacionado, de certa forma, à resposta dessas células com a gravidade da doença. E falando de memória, quando eu mencionei para vocês, né, que a gente tem que saber quanto tempo dura a memória contra essa doença, né, um dos estudos mais recentes mostram que dura até 8 meses, né, após a infecção, você ainda teria memória. E essa memória, eles fizeram uma análise olhando diferentes elementos, né, olhando a produção de anticorpos e de 3 tipos de linfócitos. E eles observaram que após 6 meses, né,
95% da população avaliada no estudo ainda apresentavam uma memória imunológica para pelo menos 3 componentes desse que foram colocados, né? Os 2 tipos de anticorpos e linfócitos T. O que é bom, né? Porque gera uma certa proteção. O que vai nos preocupar aqui é a mutação e a formação das novas variantes. Essa memória vai ser suficiente para controlar respostas de variantes novas ou não, né? Temos que ver. E aí a gente entrou, né, com toda essa doença, a gente entrou com a questão do desenvolvimento das vacinas para a COVID, né? A gente já foi colocado em vários momentos, né, o tipo de desenvolvimento de uma vacina, né, que segue a fase inicial pré-clínica, estudo com animais, estudos in vitro, estudos de formulação vacinal, de estabilidade daquela formulação em baixa escala. Uma vez que ela é segura e efetiva nos estudos animais, ela é passada para a fase clínica em humanos, né? As 2 fases iniciais, né, seguindo aí para avaliar a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de gerar uma resposta imunológica no indivíduo e a segurança, e também em regimes de dose, né, qual é o melhor regime. A fase 3, para avaliar a eficácia dessa vacina, será que ela é capaz de reduzir, né, aqueles desfechos que foram colocados no estudo. Isso passa por uma aprovação de um órgão regulador, né, o FDA, no caso dos Estados Unidos, e depois aqui no Brasil, a Anvisa, enfim, depende do país, e na fase 4, o monitoramento, né, daquela vacina. Todas essas vacinas que estão em fase 3, que a gente vai comentar, elas são vacinas que têm um delineamento de estudo. A maioria deles, na verdade, todos, vão olhar a proteção daquela vacina contra doença, ou contra casos graves da doença. Porque seriam os 3 desfechos de interesse, basicamente, né? Proteção contra a infecção, que isso seria imunidade esterilizante, que a gente ainda não tem para nenhuma dessas vacinas que estão sendo desenhadas, ou proteger contra o desenvolvimento de COVID, ou casos graves, né, de COVID. Então, a gente está no espectro só do desenvolvimento de doenças, o que significa colocar que eu estando vacinado não significa que eu estou isento de me infectar, certo? Esse é um ponto a ser colocado. E aqui, só para relembrar, né, a eficácia das vacinas, que são determinadas na fase 3, ela pode ser diferente da efetividade, que seria, digamos assim, esse valor de eficácia no mundo real. A eficácia vai ser calculada aqui, na fase 3, com um determinado grupo de pacientes, controlado, né, bem determinado, tudo em condições controladas, randomizado, e a efetividade dessa vacina seria, de fato, o efeito na população real. Será que essa vacina tem a capacidade de gerar aquele desfecho para a qual ela foi desenhada na população como um todo? Isso a gente vê só após a inserção e análise aqui da fase 4. Essas formulações vacinais que estão sendo utilizadas para vacinas seguem as formulações vacinais clássicas, mas também trouxeram avanços, né, nessas vacinas para a Covid-19, né? Então, aqui, deixa eu olhar o meu tempo para não passar, então dá tempo. Nós temos vacinas de vírus atenuados, tanto em desenvolvimento quanto no mercado, né, já utilizando, que é aquele que usa o vírus inteiro, porém ele é enfraquecido. Ele vai ter uma certa capacidade replicativa ainda, mas ele está enfraquecido. E aí o seu organismo consegue fazer uma resposta imunológica para ele, no geral, robusta. E isso, para a gente, pode significar impacto em questão de dose. Por exemplo, pode usar menos doses, pode utilizar menos adjuvantes, na verdade nem precisaria, porque o próprio vírus já seria o seu adjuvante em si, né? Nós temos os vírus inativados, né, que é aquele que você usa toda a estrutura do vírus, porém ele está inativado, né, ele passou por um processo químico ou físico que vai inativá-lo. Só para dar exemplos aqui, né, de vírus atenuado, a gente ainda não tem nenhuma para COVID licenciada, mas nós temos vacinas, por
por exemplo, da febre amarela, do sarampo, já em uso. Para a vacina inativada, nós temos já vacinas para a Covid, da Sinovac, da Sinopharm, a Covaxin, da Índia, e inativado, também já usado há muito tempo. Nós temos, por exemplo, de hepatite A, né, essa de split, vacina fragmentada, inativada. Temos da influenza, né, desse tipo. São boas vacinas, mas que normalmente requerem o uso de adjuvante e normalmente mais de uma dose, por conta que ele já perde um pouco da imunogenicidade quando comparado com o vírus atenuado. Nós temos vacinas de peptídeos, né, sejam sintéticos ou recombinantes. Normalmente essas vacinas tendem a ter uma resposta imunológica menor, né, induzir uma resposta imunológica menor, porque está usando aqui só um componente, né, quando a gente compara aqui que a gente tem toda a estrutura do vírus. Mas a gente vai ver daqui a pouco que a gente teve um estudo que mostrou que uma das vacinas para COVID, que usa peptídeo, tendo bons resultados, o que é gratificante. Né? As VLPs, né, que são as partículas semelhantes aos vírus, são aquelas formulações onde você tem uma montagem de uma estrutura semelhante ao vírus a partir de algumas proteínas que você vai delinear para aquela formulação. Né? A gente tem, como exemplo, a vacina do HPV, que já é usada também. E aqui, deixa eu falar agora dos recombinantes, né, nós temos recombinantes, vacina de recombinante vetor, viral recombinante, não era também tão utilizada, já era bastante estudada. A vacina do ebola é uma vacina de vetor viral, certo? Nós temos aqui vacinas que a gente vai comentar, né, de Oxford, de vários de vetores virais. Essa de vetor viral, vetor bacterial recombinante, só tem estudo experimental, a gente não tem nenhum estudo clínico, nem aprovado na humano. E aqui, né, as vacinas de material genético, que foram um grande avanço que a Covid-19 trouxe no âmbito da vacinação. Né? Nós temos aí duas vacinas aprovadas, né, de RNA, que são vacinas, como eu falei, que trazem essa novidade, né, essa mais nova geração de vacinas para toda a situação, né, para a Covid e futuramente para outras. Quem quiser observar como estão os estudos dessas vacinas todas, no site da Organização Mundial da Saúde, tem uma atualização semanal, dizendo quais são as vacinas que estão em desenvolvimento clínico, né, atualmente 70, e pré-clínico também, né, 181. E a gente pode observar cada parte do estudo. Aqui a gente vê, no desenvolvimento pré-clínico, vacinas do Brasil, né, de pesquisadores do Brasil, e as formulações aqui vacinais para cada uma dessas situações que tiverem estudo. Além disso, a gente pode observar como elas estão sendo desenhadas, regime de doses, né, as rotas. No regime de dose, a maioria está fazendo 2 doses, né, em diferentes estágios de intervalo, e no regime de rotas de administração, a gente tem a maioria sendo intramuscular. Tá? Nesse sentido dos intervalos de doses, né, muito se colocou de, inicialmente, você aumentar intervalos de doses de uma das vacinas, que seria a vacina da AstraZeneca com a Oxford, né, por conta da questão logística. Se você aumenta o intervalo de dose, na primeira dose você consegue vacinar mais pessoas, enquanto você está produzindo mais vacinas para fazer a segunda dose. Então, se você aumenta esse tempo, nesse intervalo aqui, você conseguiria produzir mais vacinas, né? E aí teve um estudo inicial que mostrou que quando você faz, né, esse nível de vacina, aqui está a quantidade de anticorpo, né, o tempo das vacinas os regimes que eles fizeram, padrões ou diferentes dosagens. E eles observaram que, se a gente olha um intervalo aqui menor de 6 semanas, em relação a esse intervalo de 12 semanas, que seria aí um tempo maior, né, naquilo que eu mencionei, você produziria até mais anticorpo. E isso tem, do ponto de vista imunológico, tem uma resposta. Quando você faz a primeira dose, você está estimulando, lembra cá, lá, a formação das células de memória.
Aquelas células de memória, se elas foram geradas, elas não vão desaparecer do nada em poucas semanas, não vão sair. Então, se você faz o estímulo com mais tempo, não quer dizer que vai deixar de surtir efeito, né? Como eles mostram aqui nesses estudos, né? Claro que isso é muito crítico e a gente tem que ter cuidado por conta da Covid-19 tá aí, ser uma situação pandêmica e a gente precisar, né, controlar isso o mais rápido possível, mas do ponto de vista imunológico, aumentar o intervalo de tempo não seria um interferente tão grande, tá? Principalmente dependendo do tipo de intervalo que você estiver pensando. Inclusive, intervalos pequenos não são tão desejados. Por quê? Se você faz um intervalo muito pequeno, por exemplo, de 10 dias, 14 dias, aquela tua resposta primária, ela ainda está sendo formada e ela ainda está decaindo. O ideal é que a gente tenha uma resposta imunológica secundária, pelo menos com 1 mês, 28 dias. Por quê? Porque você fez a resposta primária, fez a resposta de memória e você declinou essa resposta. Se você faz isso, se você faz a segunda dose, ainda tendo uma resposta primária ocorrendo no seu corpo, essa segunda resposta ela pode ficar aquém. Então, do ponto de vista imunológico e, obviamente, do ponto de vista geral, cada caso pode ser um caso. Mas aumentar essa segunda intervalo, aparentemente, para esta vacina, seguindo esses conceitos imunológicos, parece funcionar, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho das eficácias das vacinas. Eu peço logo desculpa pela questão da tabela, tabelas não são muito didáticas, principalmente se estão cheias, mas eu tentei trazer ela porque resumiria várias informações e o meu tempo já está bem corrido. Ai, não estou vendo. Mas, enfim, nós temos várias vacinas com resultados de eficácia já demonstrados, né? As vacinas de RNA, como eu mencionei, da Moderna e da Pfizer, as vacinas de vetores virais da Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik, 5, são vacinas de vetores virais. A da Novavax é aquela vacina que eu mencionei de proteína, certo? De subunidade proteica, que teve uma boa resposta, né, utilizando um regime de 2 doses, né? Teve uma eficácia razoável, uma eficácia boa, e aparentemente ela também gera resposta de células T, então, que seria, né, positivo. Eu vou destacar aqui a da Johnson & Johnson, por ser de uma dose só, certo? Então, é uma vacina de uma dose, e que é tudo que a gente precisa, né? Uma vacina que seja eficaz, segura e que seja só uma dose, porque a gente poderia produzi-la e aplicá-la em uma determinada coorte maior. Quando a gente faz regimes de 2 doses, a gente só vai considerar que aquele indivíduo vai ter aquela resposta possível se fizer o regime completo, sempre lembrar disso. Então, se o regime completo é só de uma dose, isso já está bem encaminhado. Todas essas, aparentemente, levam a algum nível de resposta de células T, né, além da produção de anticorpos, com exceção da Sinovac, que a gente ainda não tem informações sobre se ela realmente mostra resposta de células T. Tá? Uma das vacinas que não está aqui, mas que talvez seja interessante para o país no futuro próximo, é a Covaxin, da Índia. Também é de vírus inativado, tá? E a gente ainda está para esperar esses resultados de fase 3. Como eu falei para vocês, vários desses estudos já têm os valores de eficácia revelado. Muitas vezes foram sendo colocadas comparações entre elas, né? Essa vacina tem eficácia assim, assado. E isso não é, digamos assim, algo que deve ser feito, porque cada vacina tem um estudo, um desenho, uma fórmula de cálculo. Mas esse valor de eficácia pode ser útil quando a gente for falar de imunidade de rebanho, daqui a pouquinho. Esse outro gráfico é só para avisar que quem quiser analisar, ver as análises das vacinas da Anvisa, tem lá no site as informações atualizadas, e aqui só para destacar que a Pfizer, né, recebeu o registro definitivo. Então, ela vai poder ser utilizada aqui no país, comercializada após
esse registro na Anvisa. E a AstraZeneca e a Sinovac, a gente sabe que tem o registro emergencial, né? Aquele só para uso para aquela população indicada, para aquele lote e e não pode ser comercializada, né? E como eu estava falando, a eficácia ela é importante para determinar a possível imunidade de rebanho ou imunidade coletiva para uma determinada vacina. Então, a gente sabe que quando os indivíduos não estão vacinados, eles estão mais suscetíveis àquele vírus, àquela doença. Se eu tenho um baixo nível de vacinação, também vai continuar na mesma coisa. Os indivíduos aqui em vermelho estão presentes também, então estão doentes, né? E vários outros ainda suscetíveis. Então, eu preciso alcançar um nível de proteção, né, um limiar de proteção, que isso vai ser dado através de um cálculo que eu preciso daquela eficácia vacinal para saber. Então, a depender dessa eficácia, o nível de proteção que eu quero alcançar, ela vai ser para que possivelmente eu gere uma imunidade coletiva. É importante colocar aqui na imunidade coletiva que só a vacina, muito provavelmente, não vai gerar isso. Nós vamos falar mais na frente que outras medidas são necessárias para que essa taxa de infecção caia e que realmente a gente tenha um quadro de proteção coletiva, tá? Ups. Eita, saí aqui sem querer. Aqui é só para a gente ter digamos assim, um gostinho da efetividade, né, ou seja, da eficácia no mundo real. É um estudo bem preliminar, uma coorte bem pequena, lá no caso de Israel, de pacientes de indivíduos que trabalham lá na linha de frente, né, de pacientes na área da saúde, mostrando que você teve uma eficácia, né, da vacina no mundo real. Aqui, ó, para a vacina que é a vacina ai, meu Deus, me deu um branco. Da Pfizer, que você teve uma taxa de proteção aqui de 75% após a segunda dose e de 85% para casos sintomáticos de Covid. Isso já no mundo real, tá? Como eu falei, é um estudozinho bem preliminar, mas é que é só para a gente ter uma noção do que possivelmente possa acontecer, tá? Na verdade, é de trabalhadores da saúde, né? Healthcare, mas que já é alguma coisa. Nós temos esse problema atual, né, que são as variantes de preocupação, que são as VOX. Nós temos 3 variantes que já estão aí mais faladas, né, a variante do Reino Unido, a variante aqui isso aqui é da África do Sul, e a do Brasil. Mas a gente tem uma quarta, que é a da Califórnia, que também está se mostrando, digamos assim, de muita preocupação, porque pode estar relacionada com alta letalidade. O que a gente viu até agora é que provavelmente essas variantes estão relacionadas com uma transmissibilidade maior. Algumas a gente ainda precisa entender se estão causando uma doença mais grave ou não, mas para essa daqui a gente parece que está relacionado com o fato dela causar uma doença mais longa, isso poderia estar afetando a transmissibilidade. E um outro fator é a questão se elas vão ser responsivas, se essas variantes vão ser responsivas às vacinas atuais. Algumas parecem ser, outras talvez não. Mas todos esses estudos de resposta, né, às variantes ainda são preliminares, dessa resposta das variantes. E aí, chegando no final, já estou finalizando, será que tudo isso que a gente colocou vai nos gerar uma luz no fim do túnel? A primeira resposta seria talvez sim. Talvez ter vacina será a luz do fim do túnel. Mas só ter vacina não vai ser suficiente, porque eu preciso ter uma cobertura vacinal grande. Se eu tenho vacina e não tenho cobertura, não fiz muita coisa, tá? Claro que é o primeiro passo, ter a vacina. Temos, né? Ou estamos tendo. Entendo ela, eu preciso vacinar. Então, para que eu tenha realmente um efeito final dessa produção toda, desse desenvolvimento vacinal todo, rápido, eficaz, seguro, eu preciso transpor isso depois para a vida real, gerando uma alta cobertura vacinal. Eu preciso vacinar as pessoas. E para isso, 2 coisas são fundamentais,
que a gente tenha uma boa logística de aquisição de vacinas, de distribuição de vacinas, uma distribuição que muitas vezes não vai ser homogênea, mas que ela deve ser colocada com cada situação epidemiológica de cada estado, de cada cidade, e tem que ter campanha, né? A campanha, ela conscientiza. Muitas pessoas, como a gente vai ver daqui a pouco, estão em hesitação vacinal. As campanhas estão aí para ajudar, né? O país, né, o Brasil em especial, sabe fazer campanha, tem quase 50 anos de um programa de imunizações, então a gente precisa utilizar tudo isso para que eu tenha uma campanha, eu preciso melhorar minha logística, para melhorar a minha cobertura vacinal, e aí sim, aquela vacina, ou essas vacinas todas que a gente falou, se tornarem uma luz no fim do túnel. Mas não só isso, depois que a gente vacinar, ou que durante a vacinação, as medidas que a gente veio tendo ao longo do ano são necessárias. Medidas de distanciamento, máscaras. E aí a gente vai continuar tendo uma problemática, né, que teve no ano passado, que a gente precisa continuar tendo políticas sociais, políticas econômicas, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista de empresas, né? Elas vão ser fundamentais para que a gente consiga agrupar todos esses elementos e chegue finalmente ao fim do túnel, tá? Falando em hesitação vacinal, no final daquele tópico, né, é outra coisa que a gente precisa vencer, porque muitos indivíduos ainda têm certo receio. Eu coloco uma situação que eu passei essa semana com a pessoa que trabalha na limpeza lá da universidade, do laboratório, né? Então, ela coloca, não sei, não acredito, estão falando que mata, estão falando que isso, que aquilo. Então, há ainda, em várias localidades, hesitação na vacina, por vários motivos. Seja porque não acreditam mesmo, falta de confiança, sejam por conta da efetividade da vacina que eles não conhecem, por situações pessoais que eles têm medo de agulha, disso ou daquilo, ou, no caso mais grave, que é participar de um movimento anti-vacina. Esses movimentos no país, aparentemente, são um pouco mais fracos se a gente comparar com outros países, como a França, como os Estados Unidos, mas existe. E aí a gente precisa combater isso. E a única forma de combater isso é com a informação clara, verdadeira e de confiança. E aí, um fator fundamental aqui são os profissionais de saúde. Existem vários estudos mostrando que as pessoas confiam quando você vai lá no médico, quando você vai lá no enfermeiro, e eles dizem que aquela vacina é segura, que a pessoa pode tomar. Então, esse é um fator também que tem que ser trabalhado durante esse período. E, para finalizar, quase estourando meu tempo, se eu não estourei, a gente precisa ainda aprender muito sobre o vírus, sobre a doença, e todas essas informações que a gente obteve até aqui são fundamentais e vão fazer a gente construir um conhecimento muito aplicável para o futuro em várias áreas. A gente vai precisar de vários tipos de vacina, certamente, porque tem vacinas que serão mais adequadas para idosos, várias delas já estão sendo testadas em crianças, né, gestantes, será que elas vão poder? A gente vai precisar saber do nosso caso de correlato de proteção, que seria aquela quantidade, aquela resposta, por exemplo, de anticorpo que eu tenho e que isso vai estar, de fato, relacionado a uma proteção contra aquela determinada doença. Nós não temos para a COVID ainda. Precisaremos saber sobre detalhes da imunidade celular e humoral desencadeada por essas vacinas. Como a gente viu, é importante ter esses dois braços, imunidade celular, linfócitos T, imunidade humoral, anticorpos, ter esses dois braços funcionando para gerar uma boa proteção. E esse último tópico seria da imunidade treinada, que seria o quê? Uma resposta inespecífica causada por um outro estímulo. Por exemplo, uma outra vacina, a que se muito colocou foi a BCG, geraria uma resposta inespecífica, imunológica, que poderia auxiliar no combate da Covid-19. Mas isso aqui é uma interrogação, e nós já estamos fazendo estudos clínicos para responder essa pergunta. Né? Será que a BCG tem esse caso de proteção? Eu acho que eu acabei. Agradeço a todo mundo pela presença. Peço desculpas se corri no final por conta do tempo e fico aberto agora para
as perguntas. Certo, professor, muito obrigado pela palestra. Agora a gente começa nosso momento de perguntas. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui no chat. Eu já recebi uma pergunta aqui no privado. Vou ler ela agora. Já existem pesquisas que demonstram o tempo de vida das células de memória geradas ao contato com o vírus da Covid? As células de memória possuem um tempo médio de vida ou é referente a cada doença? Boa pergunta. Vou começar do final. É sim referente a cada doença, tá? Dependendo da doença, dependendo do estímulo de qual vacina for ser utilizada, ela pode gerar uma resposta de memória mais robusta. Nós temos vacinas que podem gerar células de memória que duram mais de décadas dele. Você tem mais de 10, 20 anos com essas células de memória lá. Em relação à Covid-19, para a vacina em si, a gente ainda não sabe, está bem recente, mas para a doença natural, teve um estudo que eu mostrei aí, que ele mostra que depois, entre 5 e 8 meses, você ainda tem essas células de memória. Se a gente comparar, então a gente vai precisar de mais tempo para acompanhar, para ver se elas ainda vão estar lá. Mas se a gente comparar com o SARS-CoV-1, por exemplo, já teve estudo mostrando que com 6 anos ainda havia a presença dessas células de memória. E, na verdade, teve até mais estudos que foram além, que mostraram que até 17 anos depois, a gente poderia ter células de memória com reatividade cruzada para esse SARS-CoV-2. Agora, aqui entra uma segunda questão, que é, será que essa célula realmente vai gerar alguma proteção contra o SARS-CoV-1? Mas, a princípio, ela estaria ali. Ok, perfeito. Vários elogios no chat. O pessoal gostou bastante. Obrigado. E pergunta da professora Daza. Certo. Em função deste tempo de exposição, proteção, uma pessoa que já teve Covid, precisaria se vacinar de novo? Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Se precisa vacinar, né? No caso, se uma pessoa que já teve precisa vacinar. O que está sendo recomendado como a gente não tem resposta e como não dá para ficar testando todo mundo se a pessoa teve, se não teve, a resposta é vacinar. Se você teve Covid, você pode vacinar, certo? Como a gente não conhece bem a doença, né, aí tem essa problemática, porque se a gente soubesse que a infecção natural geraria uma proteção boa e duradoura, essa pessoa que já teve, ela seria um a menos, né, e facilitaria ter a distribuição dessas vacinas. Mas como é uma incógnita, a dúvida pode vacinar. Certo. Vou tentar falar, se os cachorros começarem a incomodar muito, vocês me digam que eu escrevo, né? Aí, nesse caso, a gente poderia pensar, por exemplo, nessas pessoas e não entrarem na lista prioritária, uma pessoa que foi diagnosticada, não que se precisasse fazer um exame para isso, né? Mas talvez existiria essa possibilidade de não entrar para prioridade? O que tu achas, professor? Eu acho que seria excelente, professora, porque a gente sabe que até agora está com um número muito pequeno, né, de vacina. A distribuição, enfim, tudo está muito escasso. Se você já teve, se você tem essa consciência, você poderia esperar, né? Principalmente dependendo do grau que você teve, né? Se você viu que você teve uma resposta moderada, não teve nenhum caso muito grave, e você, digamos assim, se enquadraria no quadro, digamos assim, de indivíduos que têm uma probabilidade de não ter uma Covid grave, né, seria, sim, eu acho que seria interessante eles entrarem um pouco mais para trás na fila, a depender também de como é toda a situação dele. Alguém perguntou dessas mutações do vírus de Covid. Posso responder isso? Claro.
Oi, boa tarde, professor Luiz, professora Adriana. Eu queria entender como funcionam essas mutações, porque a gente ouve assim, tu teve um vírus, né, um tipo, uma variedade do vírus COVID, e aí tu entra em contato com outra variedade, e esse encontro pode gerar uma mutação e um terceiro vírus, é isso mesmo? É assim? Não seria bem assim. O próprio vírus, Adriana, se você está com uma cepa desse vírus, uma variante, à medida que ele vai se multiplicando no seu corpo, ele pode gerar mutações, certo? Naturalmente ele vai gerar. E gera. Qual é a questão? É que quando essas mutações vão gerar uma nova variante que possa ter algum grau maior de transmissibilidade, um grau de letalidade, mas não é necessariamente você fazer um encontro entre dois vírus. Pode acontecer disso, né? Por exemplo, tem situações onde você tem essa fusão de vírus com influenza, por exemplo, quando você pega entre espécies, né? Os vírus pandêmicos de influenza são gerados mais ou menos assim. Mas, naturalmente, um próprio vírus ele já faz essa mutação independente desse encontro, né? Como você mencionou, entre variantes. Isso já acontece. Agora, tem que saber quanto de que mutou, né? Porque essas mutações vão acontecer, natural. Porém, algumas delas vão gerar um produto, né? Alguma proteína que pode alterar, de fato, essa questão do vírus. Obrigada, professor. E aí a gente também não vai saber a eficiência da vacina nesse caso, né? Só com o passar do tempo. A gente fica, digamos assim, precisando avaliar, né? Não tem como ter de pronto, né? Mas para esses que a gente já tem, por exemplo, para a variante do Reino Unido, né? Já tem alguns estudos mostrando que as vacinas que a gente tem, que está sendo utilizado, aparentemente são eficazes para a do Reino Unido. Porém, para a da África do Sul, os estudos preliminares que tem mostram que ou ela não é eficaz ou tem uma efetividade um pouco menor quando comparado à variante original. Então, assim, é uma coisa urgente vacinar e se isolar, porque se essas variantes continuam, né, circulando e outras vão surgindo, todo esse esforço de um ano e pouco, para tentar chegar na vacina, ele vai ser por água abaixo, porque vai ter que resetar a informação e voltar a fazer novas vacinas. Que era algo que eles já até esperavam, né, que assim, é possível que a vacina para Covid entre na rotina, né, ou em campanhas, como influenza. Mas que se a gente controlasse essa pandemia num grau agora, que nos próximos anos, a gente pudesse fazer essas modificações necessárias, igual são feitas com as vacinas de influenza. Obrigada, professora. Nada. E a nossa próxima pergunta é da professora Ana Paula Voto. Temos como ter acesso a quais possíveis adjuvantes são usados em cada vacina? No posto de vacinação, obviamente, não obtemos essa informação. E tens alguma informação sobre a interferência do tratamento antialérgico preventivo antes da aplicação da vacina? Isso diminuiria a eficácia? Pergunto porque sou alérgica a muitas coisas. Então, Ana, em relação a qual adjuvante é utilizado, a bula. Até a bula para paciente, ela tem, certo? Porque às vezes tem duas bulas, né? Para profissional e para paciente. Mas a própria bula para paciente, ela já diz se tem adjuvante. Aí você encontra isso na internet. Você coloca assim, vacina, influenza, X, bula. Você já encontra. A da Coronavac e da AstraZeneca, que a gente tem aqui no país com uso emergencial, você também encontra bula. Fácil. A bula vai dizer se tem esses adjuvantes. Via de regra, quase todas terão adjuvante, Ana. Porque normalmente são formulações menos imunogênicas que o vírus inteiro atenuado. Né? Por exemplo, inativado provavelmente tem adjuvante, de proteína, subunidade, provavelmente tem adjuvante, talvez a de RNA também tenha adjuvante. Acho que se não tiver, e aí eu também não tenho certeza, seja de vetor viral, porque como ele usa um vírus inteiro, que não é o vírus do Covid-19, mas é o vírus para levar a informação genética, ele é um vírus, ele por si só, ele pode ser, de certa forma, um adjuvante. Mas eu não lembro, assim, de todas, sabe? Qual tem e qual não tem.
Em relação ao tratamento antialérgico prévio, se ele diminuiria a eficácia da vacina, não conheço nenhum estudo com antialérgico. O que eu sei são dos antitérmicos prévios, né? Quando pais têm mania de fazer isso para a criança, né? Que sabem que elas vão responder chorando, vão sentir febre alta, muitas vezes eles querem fazer a terapia profilática para aumento de temperatura. Isso não é adequado, né? Exceto para uma situação ou outra, mas via de regra ela não é colocada. Para a vacina de meningite B, ela pode ser usada profilático, e para situações onde a primeira dose gerou uma resposta muito exacerbada. Mas, via de regra, não é. Por quê? Porque pode diminuir a resposta de anticorpo, tá? A quantidade de anticorpo. No caso do antialérgico, Ana, eu não sei te dizer. Depende também do tipo de antialérgico, né? Se você faz um corticoide antes, né, que tem efeitos ali, além do processo alérgico, mas também no processo inflamatório, de repente isso poderia ter alguma consequência, mas é só achismo, eu não conheço nenhum estudo. Se tem, eu não conheço, tá? E aí, no caso, para essa situação, talvez a indicação mais correta seja você fazer a vacina em um local, em um centro, onde possa te socorrer. Todos têm, né? Assim, todos têm, ou tem a indicação de levar, mas se você fizer num centro bem adequado, que se você tiver alguma reação, imediatamente eles vão conseguir já fazer esse manejo, né? Para ter uma sala de vacinação, você precisa ter isso, né? Mas, às vezes, quando você faz um serviço de maior complexidade, né, pode te dar um conforto maior. Certo. E a nossa próxima pergunta foi feita pelo professor Pablo. Qual vacina é melhor? Vacina feita com vírus ou com mRNA? É aquela resposta que eu tentei mencionar no início. Não tem como eu dizer qual é a melhor agora, por exemplo. Por quê? Eu tenho feito com vírus aqui no Brasil. Tanto a Coronavac, né, como a da AstraZeneca, que também não é o vírus, é um vetor viral, mas é um vírus inteiro, né, ali. É o que eu tenho. Eu não tenho, apesar da gente ter o registro agora concedido da Pfizer, não tenho e, sinceramente, não sei se vão comprar. Então, se fosse a de RNA, para mim não valeria nada, porque eu não tenho no meu país. Do ponto de vista imunológico, de resposta vacinal, as vacinas de RNA mostraram uma boa resposta de proteção, de anticorpo, de células T, mas isso eu também vi com vacina com vírus inteiro, tá? Então, seria complicado colocar. Como é que a gente vai saber qual vai ser a melhor? O tempo. Por quê? Com o tempo, todas essas que a gente falou vão ser filtradas. Não vão seguir para longo prazo. Várias delas vão ser usadas agora em um período e depois elas vão cair. E aí a que vai ficar melhor vai ser aquela que tiver uma boa efetividade, no mundo real mostrar uma boa proteção, sem efeitos colaterais, sem efeitos adversos graves, e a gente vai precisar de um tempo para dizer assim, qual vai ser a melhor. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. É o que vai ter para cada estado. E também tem a questão, né, das características, né, porque você pode ter até, de repente, uma de RNA que seja melhor para um grupo populacional e um de vírus inteiro para outro grupo. Tem esse fator também. A doutora Adriana disse que tem mais uma pergunta. Oi, me ouvem? É porque na minha família, meu irmão teve Covid, minha cunhada e meu sobrinho não. E aí eles têm uma certeza que esse vírus não é tão, assim, impactante, já que eles estavam dentro da mesma casa e não pegaram. E para mim, enquanto bióloga, eu não consigo explicar por que um pegou e o outro não pegou, sendo que nenhum tem comorbidade, nada assim que fosse, né? E aí eles têm um papo, assim, pelo menos isso corre ali na Serra Gaúcha, que várias pessoas dentro da mesma casa, um só teve a doença e outros não tiveram. A ciência tem
uma explicação? A gente tem uma explicação para isso? É isso. A gente pode ter várias possibilidades, Adriana. A primeira delas é uma questão que muitas vezes as pessoas esquecem de comparar. As pessoas que estavam ali em contato, elas podem não ter desenvolvido a doença, mas elas podem ter entrado em contato com o vírus, elas podem ter feito uma resposta imunológica contra o vírus e individualmente ter feito um controle viral melhor que aquele que manifestou alguma sintomatologia clínica, seja ela moderada ou grave, eu não sei qual foi o caso específico. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não entrou em contato com o vírus. E isso é algo que às vezes as pessoas confundem ou não pensam nessa questão. Eu não tive a manifestação clínica, mas eu poderia ter tido. E isso pode acontecer em qualquer outra situação. Eu posso não estar, eu posso, por exemplo, encontrar um de vocês, a gente toma um café aqui, um estava infectado, passando o vírus, e nem sabia. Eu entrei em contato, não gerei nada. E muitos indivíduos, Adriana, né, muitos não, tem uma parcela da população que ele não vai fazer uma produção de anticorpo detectável. Então, você vai lá no ok. Perdão, desculpa te atrapalhar, exatamente isso. Todos fizeram um exame. E daí, na verdade, nem minha cunhada, nem meu sobrinho tinham, mas meu irmão tinha. Então, é exatamente isso que tu vai falar. Desculpa, fale. Não, nada. Tem uma parte da população que não vai fazer uma grande quantidade de resposta de anticorpo. Então, você vai lá dosar o anticorpo e não tem. E é mais uma vez, não quer dizer que você não teve contato com o vírus. Quer dizer que você não tem anticorpo detectável. Mas não quer dizer que você não entrou em contato. Não tem anticorpo detectável, não fez sintomatologia clínica. Ótimo. Não teve essa possibilidade, né, de desenvolver a doença. Mas se eu souber de alguém que está aqui, eu moro só, né, mas se tivesse alguém em casa com possibilidade, eu jogava a pessoa, trancava no quarto e saía embora. Eu não ia ficar esperando para ver se... não, talvez eu não vou pegar. Se eu pegar, vai ser bom, assim. Ótimo que eles não tiveram, né? Na minha família também teve. Agora, no Natal, quando fui em casa, descobri, né? Que eu não sou daqui, de João Pessoa, né? Quando eu voltei para casa, eu já tive. Eu tive sintoma, eu não tive sintoma, o meu deu exame, o meu anticorpo deu positivo, não importa, todo mundo teve aqui. Quem não teve, todo mundo já teve contato. Obrigada. Mas é fato, quem não arrisca não petisca, a gente tem que ficar junto com as pessoas que tiveram. Obrigada. Bem, essa foi a nossa última pergunta até o momento. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mas, professor, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui. Denner, eu ia aproveitar enquanto o pessoal coloca ali se tem mais alguma pergunta, né? Eu não falei no início, né, professor, mas eu queria aproveitar então esse momento também para agradecer a tua participação aqui, agradecer o contato que a Ana fez contigo, né? Porque eu conversei com ela e a Ana, não, pode deixar que eu falo com ele e tudo. Então, agradecer, foi maravilhoso, né, esse Café Consciência de Reestreia para 2021, né? Foi muito bom mesmo. Agradecer a tua participação e agradecer sempre a participação da equipe do Café, né? Que está sempre conosco aqui. Então, o Denner, que coloca mais a cara à tapa, né? Porque ele é que faz a interlocução, ele que apresenta. O Fernando, que está ali nos bastidores, junto com as meninas, né? Com a Ju e com a Larissa. Tá? Então, agradecer mais uma vez a equipe, te agradecer profundamente por ter estado conosco, foi maravilhoso, né? E agradecer a todos que estiveram conosco também no nosso Café Consciência de hoje. Eu que agradeço, professora, pelo convite, agradeço a Ana também pelo contato, todos os meninos que falaram comigo, né, durante esses dias para organizar, sempre foram muito gentis, eu que agradeço estar aqui. É sempre bom, eu adoro falar de imunologia, adoro falar de vacina, e é sempre um prazer, né? Espero não ter corrido muito no final, fiquei preocupado com o tempo, mas tentei seguir a regra de um pouco
né, do café, né? Foi um prazer e fica à disposição para qualquer outro momento a gente entrar. A gente agradece profundamente, e como a Ana colocou ali no chat, né, no meio da palestra, foi uma das explicações mais claras e lúcidas, digamos assim, sobre a vacina, né, sobre como é que é o processo de vacinação, o que acontece, né, foi muito bom mesmo, né, e a gente pensa, assim, que nesse momento onde a gente vive no meio de muitas notícias falsas, de apavoramento da população, trazer esse esclarecimento é muito importante, né? Então, é muito importante trazer esse esclarecimento, não pelo simples fato de falar sobre, mas mostrar, né, o que a ciência nos traz sobre a vacina. Então, isso é muito bom e, sem sombra de dúvida nenhuma, a gente ganhou muito com isso hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês.